Bom dia, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria compartilhar com você uma palavra abençoada que pode tocar no seu coração, claro, pela graça de Deus e pela vontade de Jesus Cristo. Apocalipse 22, no versículo 11, diz o seguinte: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Nesse texto de Apocalipse 22, é o último capítulo da Bíblia, do último livro de Apocalipse. E a gente vê uma recomendação do João para nós continuarmos a praticar justiça, para nós continuarmos a nos santificarmos. A gente tem visto demais as pessoas que entraram no Evangelho de forma rápida se distanciar. O mundo, a Babilônia de hoje, tem influenciado a igreja, muitas das vezes tem influenciado através da cultura, através da modernização. Hoje se santificar, hoje ser santo, hoje é taxado como religiosidade por cristãos mutelas, cristãos mimados, cristãos modernos que não estão mais preocupados com a santificação. Fala-se muito do amor de Deus e pouco da sua justiça. Por isso que nós, muitas das vezes, estamos perdendo o temor a Deus, porque só enxergamos um Deus que ama e não um Deus que corrige. E quando falamos desse Deus que corrige, muitos se levantam dizendo que o Deus não está irado conosco, que Deus não nos odeia e que Deus nos ama. E Deus realmente nos ama, mas Deus se entristece e a ira de Deus ela vai ser derramada sobre aqueles que não praticaram a justiça e aqueles que não continuaram a se santificar. Em meio a tantas evidências do fim do mundo, em meio a tantas evidências que Cristo está perto de voltar, aqui ele fala: eis que em breve eu voltarei. Feliz é aquele que guarda as palavras desse livro. Em meio a tantos alarmes, tantos alertas, e os pregadores têm dificuldades de falar aos ouvintes, principalmente os que têm milhões de seguidores, aqueles que conseguem alcançar um público alto, não estão sendo os atalaias verdadeiros, não todos, mas uma grande massa não estão tendo a coragem de falar: arrependei-vos, de chamar o pecado pelo nome, de falar o que é pecado, o que não é pecado. Será que nós não estamos nos enganando dizendo que amamos a Deus? Será que realmente somos cristãos? Ou você que não confessou que é cristão, mas mesmo assim diz que crê na Bíblia, diz que ama a Deus, mesmo assim as nossas obras, nossas atitudes têm evidenciado que nós vivemos como ateus, que nós não cremos como dizemos que cremos, nós não estamos amando como dizemos que amamos. Continue justo a praticar justiça, continue santo a se santificar. Vou explicar mais uma vez: a palavra santo é separado. O que vai diferenciar o cristão do ímpio é a santidade, é o posicionamento diferente, a mentalidade diferente, a mudança de mente. Então nós estamos precisando urgentemente ouvir a palavra dos atalaias: arrependei-vos, arrependei-vos, o fim está próximo. Estamos em meio a um caos de doença, de pandemia, estamos entrando numa crise econômica de um tamanho imensurável. As coisas podem piorar, a tendência do mundo é piorar, e seria lógico que a igreja brilhasse neste momento em que o mundo se escurece. O mundo deveria olhar a igreja e olhar que a igreja está na luz. Então nós precisamos refletir mais sobre essas questões. A gente tem pregado palavras bonitas aos ouvintes, isso é legal, motivação, isso é bom. Fala-se muito hoje de propósito, o propósito de Deus. Deus tem um propósito, isso é muito bom, isso é bacana. Só que nós estamos nos esquecendo da mensagem raiz, do centro do Evangelho, que é Jesus Cristo morto na cruz do Calvário para salvar uma geração pecadora, descendente de Adão, caído em Adão, depravado, destituído da glória de Deus, condenado ao inferno e à morte, mas sobre a morte de Cristo Jesus
e a sua redenção. Todo aquele que crê nele tem direito à vida eterna. Então eu sou justo porque Cristo me justificou. Na cruz do Calvário me salvou. O mundo precisa ouvir essa mensagem, que Cristo nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores, que Ele nos salvou, e que o mundo irá se acabar, que o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre o mundo, e somente aqueles que creram no Evangelho, somente aqueles que amam a Deus, aquele que tem praticado justiça, que tem se santificado, verão a Deus e terão a vida eterna. Onde está a tua esperança? Será se você não tem desgastado a tua vida em coisas triviais e insignificantes? Será se não está na hora de você se arrepender do adultério, da prostituição, da bebedeira? Será se não está na hora de nós nos arrependermos, de largarmos essa vida de mão e começarmos a amar a Deus sobre todas as coisas e começarmos a viver de verdade o Evangelho de Deus? Tomarmos cuidado com a cultura que tem desgraçado com a igreja, com a modernização que tem acabado com a igreja. Eu vou falar a opinião que eu acredito. A geração de hoje, em vez de se preocupar com coisas que realmente são relevantes, estão preocupados se pode fazer uma tatuagem, estão preocupados se pode ouvir uma música, estão preocupados se pode usar um piercing. Será se essa é a preocupação que a igreja precisa ter? A igreja precisa se preocupar com as almas perdidas. Se pergunte se fazer uma tatuagem no teu corpo vai melhorar o teu propósito de vida com Deus, vai trazer o que para a glória de Deus, vai honrar o nome de Deus fazer isso? Para que escutar música? Para que me entupir de música secular? Para que acabar com o tempo do Espírito Santo que sou eu? Nós estamos deixando para trás a essência, os hinos que tocavam nossa alma com letras bíblicas, posturas de cristão bíblico, vestimenta de cristão bíblico, e hoje tudo pode, hoje tudo é permitido, porque os pastores não têm mais coragem de falar o que é pecado e o que não é pecado, porque tem medo de perder seguidor, porque falar mensagem bonitinha dá mais curtida, dá mais compartilhamento. Estamos deixando para trás a essência do Evangelho. E a Bíblia diz que se o atalaia não alertar o povo do pecado, a culpa cairá sobre ele. Jeremias foi um profeta que foi rejeitado. Ele falava que o povo iria sofrer um cativeiro horrível, e eles não deram ouvido. Que um perigo eminente estava por vir sobre aquele povo, e aquele povo não deu ouvido a Jeremias. E hoje Deus está me trazendo aqui para falar para você que se você não se arrepender, se eu não me arrepender, se a igreja não dobrar o joelho, se a igreja não se prostrar diante de Deus, não adorar a Deus, a ira de Deus vai ser derramada sobre nós. Muitas coisas ruins vão vir. Não estou falando que é Deus que está mandando, mas Deus permite. Deus está no controle de tudo. Por isso nós temos que repensar, refletir. Está valendo a pena viver a vida que você está levando? Você que se afastou do Senhor, você que hoje é um desviado, que hoje vive no mundo, na promiscuidade. A Bíblia diz, lá em Romanos 6, se não me engano, fala sobre a questão de como que você tem de lembrança boa do tempo que você vivia na ignorância do pecado, se não somente coisas para nós nos envergonharmos. Tudo que você pratica hoje no mundo, de iniquidade, de pecado, só servirá de vergonha para você. Por isso, o meu convite para você hoje é arrependei-vos. Se você tem destruído a sua família com atitudes erradas, arrependei-vos. Se você tem ficado com pessoas que não era para ter ficado, arrependei-vos. Se você tem entrado no mundo das drogas, da cachaça, das festas infreáveis, da promiscuidade, arrependei-vos. Se você tem perdido a intimidade com Deus, deixado o primeiro amor, arrependei-vos. Se você está afastado de Deus e está vivendo uma vida de tristeza, arrependei-vos. A igreja, o Brasil, o mundo precisa ouvir a palavra, arrependei-vos. Voltar-se para Jesus, voltar-se para Deus. Quem é justo, continue a praticar a justiça. Quem é santo, continue a se santificar. Não é hora de abandonar, é hora de continuar. Se vocês receberam Cristo, continuem a viver nele. Estejam enraizados nele, estejam edificados nele. Se o ramo não estiver ligado na videira, será cortado e jogado fora. Você, ramo, você está ligado ou não na videira? Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, das nossas igrejas.
Que nós voltemos à essência, voltemos às Escrituras, voltemos ao Evangelho com louvores teocêntricos, cristocêntricos, mensagens cristocêntricas e teocêntricas. Que o culto possa voltar a ser feito para Deus e não para mim, e não para você, e não para o homem. Que essas palavras sirvam de alerta para mim e para você. Deus abençoe vocês. Se essa mensagem tocou no seu coração, deixe seu comentário, curte, compartilha, para que mais pessoas vejam. Até mais, se Deus quiser.